aproveitando as festividades do fim da Copa, né? Agora vamos descansar das vuvuzelas, né? E os cachorros agradecem. Vamos à vinheta, volto já. Agora vamos a ela, maravilhosa Santa Sara querida. Tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhação e preconceito, tu que fostes amedrontado e jogado ao mar para que morresse de sede e de fome, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. Que tu sejas minha advogada diante de Deus, que tu me concedas sorte, saúde e que abençoe a minha vida, a toda a humanidade. Abençoe toda a humanidade, porque a humanidade está precisando e vai precisar muito, muito. Salve Santa Sara. Minha mesa hoje é em homenagem a São Miguel. São Miguel, há muito tempo que eu não fazia minha mesa em homenagem a São Miguel, e como nós estamos fazendo parte do processo de limpeza da terra, separando o joio do trigo, né? Vocês sabem, não é à toa que 100 mil aí venezuelanos foram para o além. Então, isso aí é a limpeza da terra. Já foi na época da pandemia, depois são desencarnes coletivos os mais variados, e agora essa grande massa da Venezuela foi-se. Então, é a limpeza de São Miguel, certo? Então, preparem-se para os 3 dias, né? Está vindo aí os 3 dias, 3 semanas, 3 meses, ninguém sabe, do apagão. E aí vocês estejam preparados e se agarrem com São Miguel. Oração, novena, tudo que puder. Aliás, qualquer oração vai ser benéfica agora, daqui para frente, até o final de 2027. Qualquer oração, ok? Vamos nós? Vamos que vamos? Então já sabem, né? Aqui é aquela pirâmide do México, é sem nome, e aqui é a pirâmide Ágata. Ágata Rosa. Semana de 19 a 25. Então, vamos nós. Vamos primeiro a energia do Osho, né? Vamos à energia do Osho. Vamos ver o que o Osho vai falar nessa semana maravilhosa. 3 cartas para aqui a Ágata Rosa e 3 cartas para a pirâmide aqui do México. Vamos começar pela pirâmide do México? Vamos lá, para quem escolheu a pirâmide, vamos lá. Coragem, comparação e condicionamento. O que isso quer dizer? Essa pessoa está condicionada ou parada ainda, tentando, vamos dizer, se amoldar ou não quer sair da zona de conforto. Então, está no condicionamento. E aí está o quê? Comparando. Olha lá, uma árvore normal e uma árvore de bambu. Completamente diferente. Não tem comparação. Nós não temos que comparar nem a nós com ninguém, nem as situações, porque cada situação é um aprendizado, é uma mudança. E você tem que ter o quê? Coragem. A força ou a justiça, né? A carta 8 ou a 11, é uma força de coragem, que é a plantinha que nasce no meio das pedras. Coragem para mudar suas situações. Maravilhoso, show de bola, um senhor ensinamento. Vamos agora ao baralho Dona Rosa Caveira, vamos nós. Magia e feitiço, virtude e sabedoria, alegrias e comemorações, casamento feliz, aqui é roubo ou perdas, um desgaste, né? E vitória e um amor do passado. Então vamos lá. Como não saiu nenhuma figura, o protagonista da história, vamos imaginar que isso aqui pode ser uma pessoa quem você pensou, pode ser você, e pode ser também uma situação. Uma situação que é do passado. Então, é um amor do passado que deve ter passado por desgastes e dificuldades, tá? Tinha a intenção de um relacionamento, estava usando toda a sua sabedoria, mas foi passível de quê? De magia e feitiço. Então, hoje, houve magia e feitiço, junto com roubos e perdas, dificuldades para
esse senhor ou essa senhora, senhora ou senhorita, e aí esse amor do passado sofreu um baque ou uma separação, ou então faz parte do processo. Mas, se tem uma carta de vitória na mesa, eles vão ser vitoriosos. Ou esse casal, ou essa situação vai ser vitoriosa. Então, vai ter um final feliz, tá? E vai ter alegrias e comemorações para isso aí, certo? Então, se for um desgaste, uma dificuldade, um feitiço, alguma coisa feita para separar esse casal, deu com os burros na água. Porque todo feitiço, toda magia, amarração, essas coisas todas, levam o quê? 7 anos. Depois de 7 anos, aquilo ali perde a validade. Então, vamos nós. Vamos continuar. Baralho agora Cigano da Esmeralda. Vamos lá, dona Esmeralda, vamos ver o que a senhora tem a dizer para este casal. Vamos nós. Caminhos abertos, os caminhos, os peixes, a cobra, o cão fiel, a montanha, os ratos e a casa. Com certeza, confirmando já o primeiro baralho. Então, como já apareceu o cão fiel aqui, vamos dizer que esse senhor, senhora, senhorita, ele ou ela, passou o quê? Por dificuldade. Grandes dificuldades, grandes desafios, certo? Grande desafio. Tá aqui, ó, desgaste, perda, confirmou a dona Rosa Caveira. Tá vendo, ó? Magias, feitiça, desgastes. A cobra, ó, ou sofreu traição ou fez a traição. Aqui, ó. Ou sofreu a traição ou ele fez a traição. Só que essa pessoa está em busca de quê? De segurança. Está em busca de segurança, está em busca de clarividência, está em busca de se afirmar, porque pensou em quê? Em ter uma união séria, um casamento feliz. Então, se essa pessoa pensou isso, isso não foi concretizado. Por isso que há caminhos de dificuldades, caminhos de feitiço, magias e feitiço. Então, esse relacionamento aqui teve feitiço, para haver uma separação. Só que, como existe sabedoria ou profundidade ou sentimento sincero, a prosperidade vai reinar nesse casal. Prosperidade, sabedoria e prosperidade. Fertilidade, então é fértil, é conceituado, vamos dizer, vai acontecer alguma coisa para mostrar para este casal ou para as pessoas que eles têm futuro. Eles têm futuro, têm garantia. E ainda, se diz aqui que é um amor do passado, quem sabe que não é de outras encarnações? Também pode ser. Tarô das fadas. Opa, o diabo. Opa, a grande sacerdotisa. A imperatriz. O julgamento. A torre. O louco. O eremita. Então, vamos lá. Então, o personagem principal, primeiro ele está eremita, está sozinho, em casa, numa torre, pensando, pensativa, que a torre saiu aqui. Então, ele está sozinho, pensativo, nessa situação. Ele está se jogando numa situação nova, devido a toda essa reflexão, tem uma oportunidade grande para sair dessa situação de desgaste, de desventura. E é com uma outra pessoa, a imperatriz. Está aqui, a imperatriz. Então, vai ter renascimento, que é o julgamento. Aquilo que se dê por morto vai iniciar, vai começar alguma coisa assim. Então, vai ter renascimento, vai ter julgamento para ser iniciado. Então, esse renascimento, com essa imperatriz, apenas ele, ou ele vai ser assim, tímido, ou vai ser às escondidas. Essa pessoa não quer mostrar para o mundo, ou se mostrar nesse relacionamento ainda. Ele está tímido, ainda conjecturando, mas vai ter sucesso. Porque talvez essa pessoa não queira ser uma pessoa livre. É uma pessoa que ele pensa ou ela pensa que seria livre. Que livre é não ter responsabilidade. Livre é não ter comprometimento. A liberdade, ela está na cabeça. Você pode estar dentro de um relacionamento e você livre, porque você não está na mesma energia da outra pessoa. A liberdade, ela é dentro de você, ela não é fora. Tanto é que muitos presos estão lá presos, confinados, mas eles estão livres de pensamento.
Estão presos, mas eles estão armando, estão estudando, estão lendo. Eu fico impressionada, para dar um exemplo, por exemplo, o Fernandinho Beiramar, que é um homem muito, um bandido bem conhecido. Ele há pouco tempo se formou em Direito. Então, isso é uma pessoa livre. Ele não está solto, ele está preso. Mas ele teve oportunidade de se formar em Direito. Olha o Marcola, do PCC, que lê Dostoiévski, que lê Kant, que Goethe e vários outros. Gostam de música clássica. Isso é ser uma pessoa livre. Ela está preso lá na prisão há 200 anos, mas ele é livre no pensamento. Então, você pode estar preso no relacionamento, mas você está livre, porque você não está naquela relação. E você pode estar livre, aí andando com quem você quiser, mas você está preso a uma pessoa do passado, a um amor que não concretizou, uma pessoa que você não concluiu, uma palavra que você não deu para aquela pessoa que você magoou. Pensem sobre isso, hein? Então, vamos lá. Então, essa pessoa, ele está se sentindo preso, acorrentado em alguma situação, mas ele não quer se manifestar num relacionamento, numa responsabilidade de um relacionamento. Então, ele se diz que ele quer ser livre. Nisso, ele quer ficar num relacionamento às escondidas, sem mostrar para o mundo quem ele é. Quer dizer, ele não está mostrando para o mundo, está mostrando para ele mesmo. Ele mesmo ainda não se definiu, ele não sabe o que quer. Senão ele não estaria escondido. E isso vai se renascer. Por quê? Ele vem de um processo, de uma situação de desgaste, de desafio. Passou o pão que o diabo amassou. E talvez até em outros relacionamentos do passado. Como ele passou isso, agora ele quer ficar na casa dele sozinho, sem encheção de saco, sem se aprofundar em nada. Aí ele vê quando quer, sai quando quer. É uma perspectiva de que está mostrando isso aqui. Só que essa pessoa está num condicionamento, essa pessoa está comparando o tempo todo e ainda não tomou coragem para tomar uma decisão. Caramba! Show de bola! Preciso fazer psicologia. Porque o interior das pessoas é lindo, é maravilhoso estudar o interior das pessoas. É show de bola. Então vamos lá. Domingo hoje, né? Essa pessoa ainda está perturbado, perdida ou perdido, não sabe o que faz. Amanhã começa a nascer um pedacinho, um misto de sabedoria. Começa essa pessoa a pensar numa prosperidade, em ter um relacionamento, ou estar com essa pessoa, ou procurar alguma coisa assim. Essa pessoa é a imperatriz, uma pessoa fértil, que sabe o que quer, sabe para onde vai, uma pessoa que sabe se posicionar. Então, na terça ou quarta-feira, essa pessoa vai começar a dar um estalo, um insight, ou se manifestar, ou ganhar coragem para tomar uma decisão. Quarta e quinta ainda está de baixa autoestima, desafiador, passando problemas, revivendo toda essa situação difícil, mas louco para sair disso, entendeu? Está em dúvida muito, destruído, sem saber por onde começar. E ainda sexta-feira ou sábado, a pessoa ainda está remoendo, pensando, ainda sem se decidir o que realmente vai fazer. O que essa pessoa, agora é o conselho ou de um astro, ou de uma entidade, ou da Umbanda ou do Candomblé, que essa pessoa pode recorrer, pode chegar a buscar uma ajuda, uma orientação, alguma coisa assim. Vamos lá? Opa, Nanã, excelente! Essa semana 19 a 25, justamente é Nanã. Então, é Nanã, que é a poderosa do mês de julho. Peça a Nanã. Nanã é a avó de Jesus do sincretismo, Nossa Senhora de Santana. Então, peça ajuda a Nanã, que ela pode vir a te ajudar. Tá, meu consulente? Maravilhoso. Show de bola. Saluba Nanã maravilhosa. Então, vamos nós. Então, tá dado o recado. É para você pensar, tá, meu consulente? Qual é a medida que você pode tomar e sair dessa zona de conforto. Porque à medida que você se movimenta, as coisas também se movimentam, ok? Pirâmide de ágata rosa. Linda, maravilhosa. Vamos ao Osho? Osho é
compreensão, culpa, momento a momento. Então, eu vejo dessa forma. Essa pessoa é o 8 de espada. 8 de espada é essa pessoa, está no fundo do poço, se sentindo culpado por alguma situação. Às vezes a culpa nem foi da pessoa. Então, essa pessoa está assim, vamos dizer, reprimido, chateado, magoado, com sentimento de culpa. Só que essa pessoa, ela tem o valete de copas, que é um estado de compreensão que essa pessoa não alcançou ainda. Não alcançou um estado de compreensão, que ela está livre, está liberta, é o pássaro que está liberto. Os outros pássaros estão vindo para alertar que essa pessoa está liberta e ela não viu ainda. Então, ela está tão condicionada a ficar naquele meio, ou então naquela zona de conforto, sem se mexer, sem pensar, sem sair, que ela está livre e não viu ainda. Os outros pássaros estão vindo. É aquela máxima, né? Que o cara estava se afogando e aí pediu ajuda a Deus. Aí veio o bombeiro, veio a defesa civil, veio não sei o quê, e o cara nunca se decidia a ir. Acabou morrendo afogado. Aí, quando ele chegou lá do outro lado, ele falou: poxa, Deus, eu rezei tanto, orei tanto, pedindo ao Senhor que me ajudasse naquele momento difícil, e o Senhor não veio para me ajudar. Aí ele falou: mas eu fui. Eu mandei o bombeiro, eu mandei um carro, eu mandei uma lancha, eu mandei não sei o quê, eu mandei a defesa civil. Você que não escutou aí. Achou que eu ia descer lá para apanhar você? Então é isso aqui, ó. É isso aqui. O cara está livre, mas ele ainda não tomou consciência de que ele está livre. Os outros pássaros estão vindo ajudar ele, estão mostrando a liberdade. E ele está lá, confinado, parado lá, sem fazer nada, tem que ter uma ação. E aí, ó, momento a momento. O momento a momento é o 2 de ouros, que é você... ele está assegurando, que talvez seja uma pessoa apegada, uma pessoa materialista, que não quer largar os bens. Só que os bens não vão com você no caixão, nem na hora que você desencarnar. Porque a carne vai ficar por aí para apodrecer. E o espírito vai subir, quando chegar lá, vai perguntar: o que você fez de bom para o outro? Porque o que você fez de bom para você não adianta. Isso aí é de menos. O que você fez de bom para sua família não adianta nada. Família? Amigos? Não. Eu quero saber o que você fez para o cracudo lá da esquina. O que você fez para o mendigo? O que você ajudou alguém? O que você escutou o outro? O que você deu de você, sem ser dinheiro, para o outro? Rico também ajuda aí as instituições filantrópicas. Mas o que ele... A vida não cumprimenta nem o vizinho. Isso não é caridade? Dar dinheiro para a instituição filantrópica para ser descontado no imposto de renda? Isso é ótimo, né? Fácil, muito fácil. Eu quero ver você se doar. O cara chegar perto de você, pedir um prato de comida e você negar. Momento a momento. Desapega. Não fica apegado àquilo que você conseguiu, senão de um momento para outro você pode perder tudo. A mulher de cara. O chicote. O jardim, os pássaros, a cegonha, a árvore e o livro. E o livro aberto. Maravilhoso. Então, vamos lá. Se saiu a senhora, pode ser um homem de alma feminina também, tá? Tanto homem quanto a mulher. Linda, maravilhosa, olha só. Negra, show de bola. No início da nossa origem, né? Lá atrás, o Homo sapiens, negro, na África. Maravilhoso. Então, vamos lá. A mulher. A mulher, então, ela pode ter, ou ela pode estar numa magia, num pensamento, numa ideia de ter um encontro amoroso, certo? Esse encontro amoroso, naturalmente, estava acabado ou separado. Por quê? Se tem a cegonha, é porque é sinal. Se não for gravidez, tá? Cuidado, hein, minha consulente. Se não for gravidez, é um renascimento ou uma reconciliação de um relacionamento. Renascimento de um relacionamento. Só que é kármico. É de outras encarnações, que veio nessa para ser cumprida. E tem o quê? Comunicação. Vai ser falado isso, ou vai ter uma conversa, talvez nesse encontro vai ter um ajuste, uma conversa, um debate, um esclarecimento, uma DR, para se entenderem, para se acertarem. Ok? Beleza pura. Então, o que isso mostra? Que esta mulher está nessa expectativa.
não quer dizer que isso vai acontecer. Aqui mostra que tem uma relação para ser esclarecida, vamos dizer, para conversar, porque com isso esse relacionamento começa de novo, se reconcilia e faz parte de um processo de renascimento, faz parte de um processo deles se encontrarem. Para quê? Para se acertar nessa encarnação, já que outras ficou alguma pendência. Beleza pura. Baralho da Dona Maria Padilha. Embaraços e dificuldades, traição, o homem, aqui o fulano, assim já saiu o casal, caminhos abertos, uma pessoa intermediária, outra pessoa intermediária e, finalmente, o cão fiel. Maravilhoso. Show de bola. Então, vamos lá. O casal está aqui, ó. Eu não comecei por aqui? Então, o casal está aqui. Ok? O casal, ou esse homem sofreu, ou ele cometeu uma traição com esta pessoa. Certo? Ou ele sofreu, ou ele cometeu uma traição. Só que ele tem caminhos abertos para eles, ó. 2 cartas de caminho aberto nesse relacionamento. Tá aqui, ó. Tem um relacionamento que vai ser começado, que vai começar, que vai ser vai ressurgir das cinzas. Tem um relacionamento para começar. Só que tem também um casal aqui, ó, o casal intermediário, ou atingindo ou preparando o cão fiel, que é a mulher, que seria a mulher, o amigo fiel que está aqui. Isso também pode remontar aqui. Existe por trás desse homem querendo um relacionamento toda uma família, ó. Pode ser que os intermediários sejam pessoas da família dele, porque o cão fiel, ó, pode ser que pessoas da família dele estejam por trás dessa situação desse senhor ou dessa senhora. Só que é uma situação kármica, então vai ter sim relacionamento. Esse relacionamento vai ser concretizado, porque é kármico, tem relacionamento para florescer, vai ter kármico. Uma outra interpretação também, que pode ser, como eles estão afastados, esse casal aqui está afastado, houve uma magia, um feitiço fazendo para ele aqui e deixou esse homem numa situação difícil, quem sabe que existe um casal intermediário atuando nas costas dele para que haja até esse reencontro ou essa reconciliação desse casal. Pode ser um casal, pode ser o povo de rua que esteja trabalhando junto a ele para que haja essa reconciliação. Ajudando o quê? Os amigos de fé. Então, isso aqui pode ser a espiritualidade menor atuando nele para que haja essa reconciliação com essa situação, com essa pessoa aqui que está passando ou já passou por dificuldade, ou ele passou por dificuldade e se afastou dessa pessoa aqui. Mas tem um encontro aqui que vai ter um esclarecimento sobre isso. Então, tem essas 2 possibilidades. Pode ser ele recorrendo à espiritualidade menor, pode ser ele envolvido com família que está tirando a tranquilidade dele para ele não começar ou ter se afastado, cometer uma traição e se afastar dessa pessoa, ou então pode ter se passado tudo isso, ele está num distúrbio só, e aqui vai ter confirmação de volta ou de reconciliação desse relacionamento. Bate com o Oxo, ó. Olha a culpa do fulano. Olha a culpa. Olha ele aqui, ó, que pode estar preso a uma situação de família, achando que ele ainda está preso e ele pode estar solto. E que a medida que ele tem que fazer é caminhar passo a passo, momento a momento, para ele ir descobrindo. Porque, às vezes, é uma pessoa lenta que não entende de primeira, precisa de tempo de um processo kármico, lento. Cada um é um, tá, gente? Cada um tem o seu processo. O que um, às vezes, entende assim, pega no rápido, pega no tranco, outro pode levar até anos, décadas, passar de uma encarnação para outra. Ok? Então, isso aí é muito natural. Vai depender da evolução espiritual de cada um. Porque a pessoa existe sintomas que a pessoa já evoluiu espiritualmente.
Um dos sintomas da pessoa que evoluiu espiritualmente é a pessoa ter sensibilidade em relação ao outro. Você descobre rapidamente quando a pessoa está mentindo. Você descobre rapidamente quando a pessoa está... É por detrás das máscaras das pessoas, você descobre rapidamente, você sente um mal-estar, um arrepio, algum incômodo quando aquilo está sendo contado de uma maneira que você tem alguma coisa, alguma coisa não está batendo nessa história. Então, esse é devido à grande experiência, que experiência não é teoria nem teoria, nem teorizar, você ter conhecimento, ser PhD, não. Você pode PhD, doutorado, sei lá, o que for foda e conhecimento, e você não ter experiência nenhuma. Experiência de vida. A experiência de vida, ela pode ser através de você mesmo, de você ter passado o pão que o diabo amassou, e você pode ter experiência através do seu trabalho. Se você lida com o público, tu tem experiência. Porteiro, médicos, enfermeiros, tarólogas, cartomantes, é gente que lida com o público, então está lidando com as mais variadas situações todo dia. E aí você tira a experiência através da experiência que você ganha entrando em contato com essas pessoas. Porque são pessoas que estão lidando com o público, sabe? Então, além disso, é você ter uma sensibilidade de você querer ajudar as pessoas. Isso é uma questão de evolução. É ajudar o seu inimigo. Ajudar o seu... Não é só ajudar quem é da sua família, nem seu parceiro, não. É você ajudar pessoas de fora. E olha, eu digo a vocês que eu tive essa experiência muitas vezes. Lá nos anos de 99, eu estava me sentindo perdida em relação à minha vida. Eu estava me sentindo perdida, não sabia o que eu queria. E eu era professora, trabalhava em escola. E eu não tinha condições de pagar uma psicóloga. Porque em 1999 era raríssimo ter psicólogo e era assim, uma coisa assim muito difícil. Eu me lembro que eu fiquei na fila de uma faculdade no Rio de Janeiro para eu entrei na fila da psicologia para eu ser atendida. Eu fui atendida nessa universidade de graça e depois, para continuar o meu tratamento, a própria psicóloga facilitou para mim e uma amiga de uma filha minha que já trabalhava pagou o meu tratamento de psicologia. Então, eu sou grata demais, porque uma pessoa do nada, sem me conhecer, viu que eu tinha necessidade, que eu precisava, e aí essa pessoa pagou um tratamento psicológico para mim. E ali eu entendi muita coisa. Muita coisa. Foi muito bom para mim. Aconselho todo mundo ter psicólogo até morrer, porque a vida é dinâmica e você vai mudando os conceitos e as coisas vão acontecendo e você vai evoluindo. Então, isso são sintomas de uma pessoa evoluída, certo? Não é ser PhD, não. Papisa, a morte, a força, a lua, o mundo, o julgamento, a imperatriz. Maravilhoso. Então, olha lá, a imperatriz procede. Então, a imperatriz é esse cão fiel, que é essa mulher que está aqui no primeiro baralho, certo? Então, existe um relacionamento, sim, para essa mulher. Então, o julgamento, que é recomeço, que é isso aqui, esse homem pensando em recomeçar, há um recomeço para esta mulher, para esse casal, que eles vão começar o quê? Novo ciclo. Novo ciclo começa para esse casal. Por enquanto, ele está na lua. A lua é fetiches, pensamento, apaixonado, pensando nas mais variadas situações. Está o quê? Ele está o quê? Se controlando, segurando a onda dele. Não está querendo vir ainda. Ainda está se fortalecendo ou se fortificando de que ele está certo daquilo que quer. Então é a força. Ou está ganhando coragem, também pode ser. Vem uma pessoa mudada, transformada, porque já passou por várias situações, experiências. Mas ele vem calado, na surdina, devagar, quase parando. Porque a papisa é em silêncio, na surdina, devagar, sem se mostrar para o mundo, mas usando a sua intuição, e é uma carta altamente de grandeza e de sabedoria. Então, esse senhor está se mudando
A vida está dando porrada para ele, ou já deu, para que essa pessoa mude, ganhe força, ganhe coragem, ganhe conhecimento. Mas é conhecimento da vida, não é conhecimento intelectual. E aí vai começar ciclo novo com essa imperatriz. Então tem julgamento, tem renascimento para essa. Então é por isso que ele está na culpa, se sentindo culpado de alguma coisa, precisa compreender que ele ainda está liberto e ainda não entendeu isso. E como ele é devagar, quase parando, ele vai momento a momento. Perfeito? Porque também pode estar materialista, preso às coisas materiais. Não quer mudar porque não quer perder. Não quer perder coisas materiais. Então é isso que está ocorrendo aqui. Hoje, domingo, ele está solitário, sozinho, pensando nas dificuldades com essa pessoa. Amanhã, na segunda-feira, ele vai para o dia a dia e tudo, rever, ou então cai em si, tem noção desses esclarecimentos. Na terça-feira é que ele começa a se certificar de que ele quer um encontro, quer falar, ou que não aguenta mais ficar sem falar nada com essa pessoa, que é a comunicação que está aqui. E com esse cão fiel, ele quer falar alguma coisa na terça-feira. Na quarta, ele ainda está de caminhos abertos, pensando ou idealizando esse relacionamento. E na quinta, sexta e sábado, ele realmente ou se decide, ou vai se desligar dessa dificuldade, esse laço que está prendendo ele, seja familiar, seja de um triângulo, seja de uma situação que o prende, porque o julgamento e esse novo ciclo que ele começa com essa imperatriz, isso aí vai aparecer. Então, ele vai ter comunicação. É claro que isso aqui, esse homem deve ser o imperador. Então, ele não vai falar nada disso que está acontecendo. Ele vai falar outras coisas ou vai querer captar outras situações para que isso aqui se resolva. Mas isso aqui é um grande processo e maravilhoso. Então, excelente. Vamos ver vamos ver se pode ser um planeta e pode ser uma entidade do candomblé ou da Umbanda que possa estar podendo ajudar este casal. Além de São Miguel, que a gente está com a mesa de São Miguel aberta, né? Opa, Marte, excelente. Marte é o planeta, o guerreiro, é o impulso. É Marte que vai dar impulso a essa pessoa tomar a decisão e correr para o abraço, para ser feliz. Marte, excelente. Signo de terra, certo? É protetor de Áries, entendeu? Então, geralmente, de pessoas que são impulsivas. Como essa pessoa está totalmente parada, talvez precise de um fogo quente, alguma situação que bote ele para frente, que ele tome a medida decida-se de tomar a decisão de agir, de começar, de ir pau a pau para aquilo que ele precisa compreender, aceitar e resolver. Maravilhoso! Maravilhoso! Que São Miguel Arcanjo maravilhoso possa dar todas as condições para você, meu consulente, para que você possa tomar sua decisão a melhor possível, que toda a espiritualidade, inclusive esse mês todo de julho, que é um mês de Nanã, que essa voz sábia, que ela possa dar toda a tranquilidade, a calma, a paciência, para que você faça as melhores escolhas. Ok? Fiquem com Deus, até para a semana.